Olá, pessoas! Vamos então chegando, arriving, para a resolução da prova 2 de 2024 da UFSM, da Federal de Santa Maria. Eu me recuso a falar o FSM, porque, por exemplo, o URGS não é o FRGS, né? UFSM. Eu já devo ter reclamado disso em outro vídeo também, mas enfim. Vamos para a resolução da UFSM. De 2024, da segunda prova. É uma prova que seria, a princípio, referente aos conteúdos do segundo ano do ensino médio, normalmente, e que ano passado, basicamente, teve questões de hidrostática, ondas e calor. Vamos lá, 4 questõezinhas de física. A questão número 2 foi a primeira questão de física, que ela fala o seguinte, ó, vamos lá, chegando. Os principais meios de transporte do rio Amazonas são embarcações como a canoa, a rabeta, não sei o que é uma rabeta, e o barco. Eles flutuam por efeito do empuxo. Pega uma cor melhor aqui, né? Eles flutuam por efeito do empuxo. Todos esses flutuam, tá bom, pela água, conforme a lei de Arquimedes. Arquimedes é o cara que falou como é que funciona o empuxo. E ele fala o seguinte: em relação ao empuxo da água sobre a embarcação. Então ele quer saber o empuxo que a água está fazendo no barco. Primeiro, quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ó? O que tu tem que lembrar é que num barco, o objetivo é o empuxo cancelar o peso. Porque quando tem um barco que está boiando aqui, ó, imagina que tem um barco aqui, ele está flutuando, o que acontece? Existe o peso do barco puxando ele para baixo, mas como ele está dentro da água, essa parte que está dentro da água sente um empuxo. E se o barco está boiando, o que acontece? Esse empuxo, ele na verdade cancela esse peso. Gente, lembra, se tu tá parado, a força resultante é zero. Se a resultante é zero, para ele ficar parado, quer dizer que o empuxo tem que exatamente cancelar o peso. Então, num barco, basicamente, que está boiando, o objetivo do empuxo é cancelar o peso. O que acontece se tu colocar mais massa nesse barco? Se tu coloca mais massa, colocar umas caixas no barco. Quando tu coloca umas caixas no barco, isso empurra o barco um pouquinho para baixo. Então, coloquei umas caixas aqui, o peso do barco aumentou. Então agora ele está mais pesado. Só que na hora que ele está mais pesado, ele afunda um pouquinho. E na hora que ele afunda um pouquinho, essa parte que está dentro da água aumenta. E é a parte que está dentro da água que sente o empuxo. Quando tem mais barco dentro da água, o empuxo cresce. E esse empuxo cresce até que chega a um ponto que ele de novo faz o quê? Cancela o novo peso. E daí o barco fica em equilíbrio, por isso que ele está boiando, e agora tu tem um segundo empuxo. É importante chamar a atenção que agora tu tem um segundo peso, porque o barco está mais pesado. E tu tem agora um novo empuxo, mas esse novo empuxo tem como objetivo cancelar esse novo peso. Então, quando o barco está leve, ele tem um peso pequeno, um empuxo pequeno. Quando tu enfia uma coisa no barco, ele afunda um pouquinho, cresceu o peso e cresceu o empuxo. Mas cada empuxo é igual ao respectivo peso, desde que o barco esteja flutuando, né? Matematicamente, o que acontece é que o empuxo ele vem devagar, dvg. Só lembra que é a densidade do líquido e que é a parte do volume que está submersa que importa para o empuxo. Onde tem mais volume submerso, vai ter mais empuxo. E no barco, esse empuxo sempre tenta fazer cancelar o peso. Então, quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo, verdadeiro. Um barco que tem mais peso precisa ter também mais empuxo, por isso que ele boia. Um jeito mais simples de pensar nisso, tá? É que como o empuxo tem que ser igual ao peso, peso é mg, tá? Então tem gente que gosta de pensar assim, o empuxo é igual ao peso. O que é o peso? mg. Como o empuxo é igual ao peso, se tem mais massa, vai ter que ter... Opa, passei a página sem querer. Vai ter mais empuxo. Tá, segundo. Com carga ou sem carga, o módulo do empuxo depende apenas do módulo do peso da própria embarcação. Aqui tem uma sutileza que torna essa afirmativa falsa. O empuxo, ele não cancela o peso só da embarcação. Ele cancela o peso de tudo. Então, esse peso aqui, ele é o peso da embarcação, mais das caixas, mais das pessoas. Então, o empuxo ele não está cancelando o peso do barco. E quando ele fala embarcação, ele está falando da estrutura. O empuxo ele cancela o peso de tudo. Então, isso aqui é falso, tá? Opa, vou usar outra caneta aqui. Eu sempre faço isso. Então, depende apenas do peso da embarcação? Não. O empuxo é igual ao peso
total, ele cancela o peso de tudo, não o peso só do barco. O peso das caixas e das pessoas que estão ali também está sendo cancelado. E o empuxo depende da forma da parte submersa? Não. O formato em si não faz diferença. Não importa, na verdade, o formato do barco é por outros motivos. Mas o valor do empuxo não importa se é um triângulo, se é um retângulo, se é uma caixa. O que importa para o empuxo? Importa a densidade desse líquido e importa qual que é o volume que tu está ocupando dentro desse líquido. E, claro, a gravidade do planeta. Então, o formato em si não faz diferença, por isso que a resposta ficou letra A de AIDS, apenas 1. Boa questão, tá? Uma boa questão para revisar empuxo. A próxima questão bem interessante também, que é uma questão de ondas, que ela fala o seguinte, ó. Para monitorar o espaço aéreo amazônico, os órgãos de defesa do Brasil criaram a blá, 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 blá. Há um conjunto de radares, vai lá. O radar é um aparelho que usa ondas de rádio. O radar sempre usa ondas eletromagnéticas. Aqui ele está falando que está usando ondas de rádio. A parte das ondas emitidas reflete no alvo e volta para um receptor. A gente até falou disso na revisão teórica. E ele analisa as cadeias, blá, blá, blá. E daí ele quer saber sobre as ondas. As ondas de rádio e as ondas sonoras têm a mesma natureza. Falso com força. Natureza é o que? Mecânica ou eletromagnética. As ondas de rádio são eletromagnéticas, viajam pelo vácuo. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Então não, elas não têm a mesma natureza. As ondas de rádio diferem das luminosas pela frequência e pelo comprimento de onda. Verdade. Quando tu pensa nas ondas eletromagnéticas, ó, Hamilux, lembra que nesse rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Nesse sentido, ficou uma bosta no meu desenho, aumenta a frequência. No sentido contrário, aumenta o comprimento de onda e o período. Então, as ondas de rádio, elas são diferentes das luminosas pela frequência? Sim, tem mais frequência na luminosa. E elas são diferentes também pelo comprimento de onda? Sim, tem mais comprimento de onda na onda de rádio. Então isso aqui é verdadeiro. Nota que ele não falou que essa é a única diferença, mas essa é uma diferença entre elas, verdadeiro. E nas ondas de rádio, campos elétricos e magnéticos oscilam perpendicularmente à direção de propagação das ondas. Verdadeiro. Para todas as eletromagnéticas, elas são feitas de campos elétricos que ficam sacudindo, por exemplo, assim. Ó. Eu estou tentando fazer um desenho meio em 3D aqui, tá ficando meio estranho. Mas toda onda eletromagnética tem dentro dela campos elétricos e tem também campos magnéticos. Esses campos elétricos e magnéticos, eu estou tentando fazer um desenho em 3D aqui, eu não sei se está ficando muito claro, eu já explico melhor. Campo magnético, a gente usa a letra B, eles formam 90 graus entre si. Eu estou tentando fazer o seguinte, ó, o campo elétrico está assim, o magnético está assim. Daí, se o elétrico está fazendo isso aqui, ó, o magnético está fazendo isso aqui. Então, se um está de pé, o outro está deitado. Eles formam 90 graus entre si. Mas, além disso, eles formam 90 graus com a propagação. Por exemplo, se a onda está vindo para cá, ó, imagina que se a onda está vindo para frente, o campo elétrico está assim. Ele está 90 graus com a velocidade. Ó. Esse dedo é a velocidade, essa caneta é o campo elétrico. E o magnético está assim. Ele também está 90 graus com a velocidade, só que está deitado. Então, numa onda eletromagnética, todas as coisas que tem ali dentro formam 90 graus. O campo elétrico forma 90 graus com o magnético e ambos também formam 90 graus com a velocidade. Isso é o que a gente chama de uma onda transversal, que tem esses ângulos de 90 graus. A eletromagnética é sempre transversal. Então, isso aqui é verdadeira, ficou apenas 2 e 3. Letra E de empadinha. Quem quiser tirar um print dessas duas aqui. Próxima. A questão de número 14 dessa prova também é uma questão de física, e ela fala que as usinas hidroelétricas instaladas na Amazônia, vamos ir lendo aqui, ó, as hidroelétricas usam 25% da energia elétrica no Brasil. Mesmo assim, pelo menos 3 milhões têm demandas de energia supridas por termoelétricas. Então, o que acontece? Tem bastante. A hidroelétrica é 25%, mas 3 milhões usam energia que vem de termoelétricas, 1 milhão contam com geradores individuais, funcionário a diesel. Tá bom, ele contou uma historinha aqui. Então ele falou que uma alternativa correta, inclusive, é o uso de painéis solares. Gente, essa parte da questão, na verdade, não tem nada a ver com aquela, tá? Aqueles dados que ele deu aqui, tá? É só para te confundir, que eles não vão servir para nada. Que ele começou falando da hidroelétrica, depois ele fala, mas uma outra opção são os painéis solares. Então agora ele tá falando de outra coisa.
Uma outra opção é o uso de painéis solares, representados na figura acima. Eles geram energia elétrica a partir do sol. Eu gosto quando a questão ela te subestima, assim, né? Painel solar usa energia do quê? A partir do sol. Ah, bom, agora eu sei fazer a questão, né? Se ele não tivesse dado essa informação. Mas ele falou que tu tem um painel com uma área de 1 metro quadrado, ele gera 40 joules de energia por segundo. Gente, os joules que tu gera por segundo é o que a gente chama de potência. A potência é isso, é quantos joules tu gera por segundo. E daí ele falou que se a energia gerada for utilizada sem perdas para elevar a temperatura de 1 litro de água, então sem perdas, ou seja, toda a energia do painel solar está indo parar na água, cujo calor específico vale blá blá blá. Então ele me deu o calor específico, falou que a água foi de 20 para 70 graus, quer saber quanto tempo vai demorar. Gente, uma dica, ó, falou em calor específico e falou em mudar a temperatura, que formulinha tu vai ter que usar? A famosa formulinha do que macete. Pensa que a energia que veio do painel solar é o que está virando esse calor. Então tá vindo a energia do painel solar, ela tá virando calor e está sendo usada para esquentar a água. A pergunta é, quanto de calor que eu preciso para esquentar a água? Mesmo que tu não soubesse direito o que tu fazer, ó, vamos jogar na formulinha. Ele falou que é 1 litro de água. Gente, 1 litro de água, ele até não falou aqui, tá? Mas é bom saber que 1 litro de água tem 1 quilo. Então a massa é 1 quilo. O C, o que é o C? C é o calor específico. Ele me deu 4 vezes 10 na 3. 4 vezes 10 na 3, já vou pôr assim, 4.000. E qual que é a variação da temperatura? De 20 para 70 graus, a variação foi 50. Se tu fizer essa conta, ó, o 4 vezes o 5 fica 20, e daí tu tem aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então vou pôr vezes 10 na 4. Joules. Então essa é a quantidade de calor que eu preciso para esquentar a água. Tá, mas ele não falou, pediu o calor, ele pediu o tempo. Ele me deu uma informação. Ele disse que o que está vindo do painel solar são 40 joules por segundo. Tá, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui. Então, olha, 40 joules, tu sabe que demora 1 segundo. Então, esses 20 vezes 10 na 4 que tu precisa, demora x. É só tu fazer a regra de 3. Se tu isolar esse x aqui, vamos lá, fica 20 vezes 10 na 4 dividido por 40. Gente, pode cortar os zeros aqui. 2 dividido por 4 vai dar 1/2, 0,5. Então, isso ficou 0,5 vezes 10 na 4, o que é segundos. Se tu ajeitar a vírgula, vou mexer uma casa, ficou 5 vezes 10 na 3 segundos. Que é a letra C de clamídia. Questão bem boa, tá? Aquele comecinho aqui podia te confundir, porque ele deu um 25%, não serve para nada, porque isso aqui tá falando da hidrelétrica, depois ele fala do painel solar. Então a parte útil, no fundo, é a parte que eu destaquei em vermelho aqui. Questãozinha boa. E vamos para a próxima. A questão de número 32 também é uma questão de física, que é uma questão de falar de calor, é uma questão interessante, que é uma questão teórica. Porque olha só, ele fala o seguinte, ó, existem diferentes termos e expressões que remetem ao conceito de calor, quais como queimadas, incêndio, alta temperatura. Na física, calor é uma energia em trânsito de um corpo quente para um corpo frio. O que é correto afirmar? O calor é a energia cinética total dos átomos e moléculas do corpo. Isso aqui é falso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o calor é a energia que tem dentro do objeto. Não. Calor não é a energia que tu tem, calor é a energia que está passando, tá? Quando tu tem, por exemplo, só para deixar claro, ó, vamos deixar isso bem claro aqui, ó. Imagina que tu tem um objeto aqui que está a 40 graus, esse é o A. E aqui eu pego um outro objeto, vamos dizer que é o objeto B, que pelo menos inicialmente estava a 20 graus. Quando tu encosta uma coisa quente numa coisa fria, naturalmente vai ter uma transferência de energia do quente para o frio. Essa energia que está passando do quente para o frio de maneira espontânea é o que a gente chama de calor. E quando o A perde essa energia, ele começa a esfriar. O B ganha essa energia e ele começa a esquentar. E daí a temperatura do A diminui e a do B aumenta, até que chega uma hora que a temperatura do A iguala com a do B. Notem que, se eu te disser, primeira pergunta, ó, no começo, o A estava mais quente que o B. Isso quer dizer que no começo as moléculas do A estavam mais agitadas que as do B. Pergunta, eu posso dizer então que no começo o A tinha mais calor dentro dele que o B? Não. Porque calor não é o nome da energia que tu tem. Calor só é o nome da energia enquanto ela está passando. Enquanto a energia está dentro do objeto, ela é chamada de uma energia interna. Daí, enquanto ela está passando, é um calor.
e quando chega no outro, vira uma energia interna do outro. Então, sempre que ele falar que calor é uma energia que tu tem, que tu possui, que tu armazenou, falso. Calor não é uma coisa que tu tem, calor é uma coisa que tá passando. O calor em si não é de ninguém, tá? Calor é carnaval. Então, o calor é a energia dos átomos? Não. Energia interna é a energia total dos átomos e moléculas. Calor é o que está passando. A temperatura indica a quantidade de calor armazenada. Não existe calor armazenado. Calor, o que tu armazena é energia interna. Calor é o que está passando, não o que está dentro de ti. Então, a temperatura, tu poderia dizer que tem a ver com a quantidade de energia interna do corpo, não com a quantidade de calor. Falou em calor armazenado, falso. Calor é a energia vibratória dos átomos e moléculas. Gente, o calor, de novo, ele não é a energia que tu tem. Calor é uma energia sendo transferida de um objeto. Então, como é que tu poderia consertar essa afirmativa? Calor é uma energia sendo transferida de um corpo para o outro, que eu estou denunciando. Então, ele não é a energia que tu tem. Temperatura média é mais quente se comparada à temperatura média nos meses de inverno. Essa aqui, tu poderia ficar com vontade de marcar como verdadeira. Verão é mais quente no inverno. Depois tu lê a E. Existe calor espontâneo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A E tá com certeza verdadeira, tá? Do maior temperatura para menor temperatura, existe uma transferência de energia espontânea que é chamada de calor. Calor é a transferência de energia. Então, existe calor? Existe uma transferência de energia? Existe. Tu não precisa dizer transferência de calor, seria redundante. Tu pode dizer só existe calor, porque no momento que tu diz existe calor, já está implícito que existe uma transferência. É que nem dizer existe um pix, está implícito que é uma transferência, né? Calor é um pix, é uma transferência de um para o outro. Mas detalhe, por que a D está errada? Então, a letra E está certa, tá? Calor, quando tem um quente e um frio, de maneira espontânea, sozinho, vai ter essa transferência de energia que a gente chama de calor. Por que a D está errada? É porque a temperatura em si não é mais quente, né? Não existe temperatura. A temperatura é mais quente. O objeto é quente ou frio. A temperatura é maior ou menor. Não existe a temperatura ser mais quente. A temperatura é maior ou menor. E o objeto daí, que tem maior temperatura, é chamado de quente. Então é só o vocabulário, assim. Dizer que a temperatura é mais quente é uma coisa que do ponto de vista da física não faz sentido. Achei meio nada a ver, tá? Mas tu tinha que reconhecer que a E tá com certeza verdadeira. Então, letra E de eu vejo vocês em outro vídeo. Tchau, gente. Muito obrigado pela atenção. Até mais.